Amém e amém. Aleluia. Você pode sentar no seu lugar, meu irmão. Glória a Deus. Obrigado, gente. Aleluia, aleluia. Bom demais estar aqui com vocês. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Roger. São poucas pessoas, eu acredito. E eu faço parte da Igreja Cristã Renovada do Meiridota. Amém. Mas é o mesmo corpo, o mesmo Espírito. Nós fazemos parte da grande Igreja de Cristo. E nós representamos aqui nessa terra. Amém. Você crê nisso? Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1. Esse eu não vou dar muito tempo para você abrir, porque é fácil. Amém? Você já chegou lá? Aleluia. Quem chegou lá diz assim comigo: as minhas contas estão pagas. E quem não chegou diz assim comigo: as minhas também. Aleluia. Gênesis no capítulo 1, no versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Você pode fechar os seus olhos comigo mais uma vez? Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, Senhor. Nós reconhecemos a integridade que existe nela. Nós reconhecemos que o Senhor e a Sua palavra são um só, Pai. Nós sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Deus. Desde já eu declaro, Senhor, mentes abertas, Pai, corações alertas. Deus, eu oro por espírito de sabedoria e revelação, Pai. Pleno conhecimento e entendimento da Tua vontade, da Tua palavra, fluindo sobre as nossas vidas nessa noite, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, a gente leu aqui Gênesis no capítulo 1, versículo 26, e eu tenho certeza que você já leu e releu esse versículo várias vezes, porque nós somos crentes, amém? E todo crente que se preza já leu várias vezes Gênesis no capítulo 1, até as pessoas do mundo conhecem Gênesis no capítulo 1. Mas o que eu quero trazer para você, te mostrando a essência, o começo de tudo, eu quero trazer para a sua vida, meu irmão, o plano de Deus para nós, como filhos de Deus aqui nessa terra. Sabe por quê? No capítulo 1 de Gênesis, antes de chegar no versículo 26, nós vemos Deus criando todas as coisas. Ele criou tudo com excelência, Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou tudo que hoje existe. Só que Ele não fazia uma coisa que Ele só foi começar a fazer quando Ele cria o homem. Deus, Ele não tinha relacionamento com nada daquilo que Ele tinha criado, mas Ele precisava de alguém que fosse a imagem e semelhança, a mesma espécie dEle, para que então Ele pudesse se relacionar. Ele precisava de um representante legal aqui nessa terra. Ele precisava de alguém que o representasse fielmente. E Ele vai e cria um homem para isso. E nós podemos ver o caráter de Deus muito expresso quando olhamos para, primeiramente, Ele criando tudo aquilo que o homem precisava, todo o suprimento, para depois colocar o homem aqui na terra. Ele não colocou o homem numa enrascada, Ele não colocou o homem numa fria, mas Ele colocou o homem em um ambiente onde ele pudesse viver, onde ele pudesse frutificar, e onde ele pudesse então manifestar a glória de Deus acerca da vida dele. E nós sabemos que o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós sabemos que nele não existe mudança, conhecemos o caráter do nosso Deus, Ele é bom e ponto final. A palavra fala em Tiago 1,17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, vem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, da mesma maneira que Ele criou Adão, que Ele criou o homem para um lugar de suprimento, para representá-lo com toda a honra e com toda a glória aqui nessa terra, Ele também assim o fez com a sua vida. Nós somos fiéis representantes de Deus aqui nessa terra. Existe uma função na nossa vida. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui somente para sobreviver, mas nós estamos aqui para viver o plano perfeito de Deus para a nossa vida.
A nossa vida vai muito além do que apenas acordar numa segunda-feira, trabalhar o mês inteiro, para no final do mês ou no começo do outro ter um salário. Não, meu irmão, isso é só um acessório, isso é só consequência. A nossa vida está baseada em cumprir, em agradar, em fazer a vontade do Deus que nos criou. Quando nós entendemos isso plenamente, a nossa vida ela muda radicalmente. Nós deixamos de nos enquadrar no sistema do mundo, nós deixamos de desejar aquilo que o mundo deseja e passamos a desejar, a viver em função da vontade do Pai. Nós passamos então a manifestar a glória dele sobre nossas vidas. Nós passamos então a viver pelo sobrenatural. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida, meu irmão. Sabe, quando eu falo de sobrenatural, eu não estou falando somente de cultos, onde existe um mover do Espírito, e pessoas choram, e pessoas gritam, e pessoas fazem o que quiserem fazer. Não é somente disso que eu estou falando, mas o sobrenatural que eu estou falando, que nós somos planejados para andar, é o amor de Deus. Não existe nada mais sobrenatural do que o amor de Deus, meu irmão. Eu posso ir um pouco mais fundo? Sabe, num culto do Espírito, num culto onde o Espírito se move, no mover do Espírito, você pode fazer muita coisa, você pode virar até de cambalhota, meu irmão, mas se no outro dia você não anda em amor, não valeu de nada. Amém. Eu não creio no mover do Espírito que não produz nada, me desculpa, mas eu creio no mover do Espírito, onde uma pessoa cai de um jeito, e no outro dia, ela é despertada por aquela unção, para viver de outra forma. Amém. Sabe, a unção do Espírito, o mover do Espírito, ela tem um propósito muito bem definido. E cada dia mais, nós como igreja, precisamos crescer nesse entendimento. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Amém. Sabe, quando eu entrei aqui, e quando eu estava aqui na hora do louvor, fluía claramente o amor de Deus aqui, sobre nós como igreja. Sabe, eu estou falando disso como Igreja Renovada do Jardim Vitória, amém? Às vezes a gente fala alguma coisa, a gente fala assim, não, eu estou generalizando, eu estou falando que é o corpo de Cristo. Não, meu irmão, eu estou falando da Igreja Cristã Renovada do Jardim Vitória. O amor de Deus flui em vocês. Sabe, isso empolga, isso, de verdade, eu não estou falando só para agradar não, quem me conhece sabe. Está claro, meu irmão. Sabe, o amor de Deus flui através de vocês, mas nós ainda podemos crescer. Nós ainda podemos ir mais um pouco. Sabe por que essa igreja tem crescido? Sabe por que essa igreja tem se levantado como relevante no meio onde ela está inserida? Por causa do amor de Deus que está em você. Essa igreja cresce porque você ama pessoas. Essa igreja cresce porque você se entrega por pessoas. Essa igreja cresce porque você renuncia por pessoas. Sabe, toda essa estrutura, tudo aquilo que nós estamos vendo, não tem sentido algum, se não for para viver em função de outras pessoas, se não for para representar com excelência o reino de Deus aqui nessa terra. Tudo aquilo que você possui, meu irmão, se não serve para servir, não serve para nada. Amém. Sabe, nós somos filhos de Deus, nós cremos na prosperidade que existe quando nós aceitamos a Jesus. Nós sabemos que salvação fala de unção, preservação, prosperidade. Nós entendemos que uma prosperidade é uma ausência de necessidades, mas existe um propósito muito claro nessa ausência de necessidades. Quando nós vamos para 2 Coríntios, no capítulo 9, a gente sempre lê bastante isso na hora da oferta, né? Eu não tinha planejado falar sobre isso, mas vamos lá. Quando a gente lê 2 Coríntios, no capítulo 9, nós vamos ver claramente, quando ali Paulo fala sobre dizimar, sobre ofertar, sobre plantar, ele vai falar sempre o quê? Para que em tudo tendo ampla suficiência, mas ele sempre vai falar a fim de um propósito. Ele sempre vai citar um propósito para que você superabundeis em toda boa obra. Sabe, meu irmão, Deus não tem a menor
me permito usar essa palavra, Deus não tem o menor preguiça, Deus não tem o menor problema em te dar as coisas, em fazer com que você prospere financeiramente cada vez mais, mas existe um propósito muito claro nisso, em toda boa obra. A palavra fala em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E quando nós voltamos para o contexto da história, que começa no versículo 25, nós vamos entender Jesus falando sobre as necessidades dessa vida. Ele fala, meu irmão, sobre aquilo que nós precisamos comer, beber, enfim, sobre tudo aquilo que nós usamos aqui nessa terra, e no final, Ele dá o princípio base, o princípio chave, para que todas essas coisas fluam de maneira sobrenatural na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe, nós estamos em um outro reino. Eu achei que você fosse ficar um pouco mais feliz com isso. Sabe, podemos dizer que geograficamente nós estamos em Bauru, mas espiritualmente nós não fazemos parte disso, meu irmão. Nós estamos em um reino, e eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar, ou de ir para qualquer outro país. Você vai entender que para qualquer outro país que você vá, existe um conjunto de normas, de regras, que regem aquele país. Se você for para os Estados Unidos, existem regras e leis que são diferentes das leis que regem o Brasil. Se você for para a Argentina, existem outras regras. E sabe de uma coisa, meu irmão? No reino de Deus, as regras são diferentes. Aleluia. No reino de Deus, a constituição desse reino está baseada no amor dele. O amor é a chave de tudo, meu irmão. Amém. Afinal, Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou somente a igreja cristã renovada do Jardim Vitória, Deus amou o mundo. Sabe essa pessoa que está lá fora perdida, fazendo um monte de coisa que não presta? Deus amou essa pessoa também. A única diferença entre ela e você é que ela ainda não sabe disso. E é aí que entra o nosso papel como igreja. Sabe, através de estratégias, através de coisas que Deus tem levantado no nosso espírito, nós temos alcançado aqueles que estão lá fora. Porque o verdadeiro propósito de ser igreja, meu irmão, não é o domingo à noite. O verdadeiro propósito de ser igreja é o resto da semana inteira. Amém? Sabe por quê? Pode ser que uma pessoa passe aí na calçada e ela ouça aquilo que está acontecendo e ela seja impactada, eu creio nisso, pela unção, pela palavra, e isso atrai, ela acaba entrando, mas nós sabemos que a maior parcela do nosso evangelismo está envolvido com a nossa vida fora do ambiente onde congregamos. Graças a Deus, cada vez mais, nós temos entendido sobre a cultura de ser igreja e não de vir para a igreja. Amém? Sabe, esse prédio aqui é tudo muito bonito, é com excelência, sabe? É gostoso ficar aqui dentro, mas esse prédio sem você dentro não é igreja. Porque a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. No seu trabalho você é igreja, meu irmão. Na sua escola você é igreja. Na sua faculdade você é igreja. No meio da rua você é igreja. Deus conta com você, meu irmão. Sabe, você é o braço de Jesus, você é a perna de Jesus, você é a boca de Jesus, a sua vida fala sobre Jesus. Ou pelo menos deveria. Amém? Mas nós estamos crescendo. Talvez você fale, meu Deus, tem tanta coisa que eu preciso melhorar. Talvez eu não tenha representado com tanta excelência o reino de Deus. Mas meu irmão, o Espírito Santo é acessível. Hoje você pode botar um basta nisso. Sabe, eu não quero gerar condenação sobre você, mas eu quero te animar para levantar amanhã empolgado para fazer a diferença. Sabe, um ambiente onde vocês congregam está quase cheio, amém?
Amém? Achei que você ia estar mais feliz. Amém? Mas ainda cabe mais pessoas. Amém? Vamos dar dor de cabeça para o Leandro. Vamos fazer ele procurar um prédio novo logo. Amém? Para quê? Para que a gente fale assim, nossa, olha como minha igreja é grande, como a minha igreja é cheia. Não, meu irmão, para que outras pessoas também possam viver aquilo que a palavra tem feito na sua vida. Tem sido bom para você, meu irmão? Então passe isso para frente. Passe isso para frente, meu irmão. Sabe, chegue amanhã com um sorriso de Gênesis a Apocalipse, que o seu colega de trabalho não resista, que ele precise perguntar, cara, como é que você consegue chegar feliz assim numa segunda de manhã? Agora, se você chega com uma cara de quem chupou limão, aí não está representando com excelência não, meu irmão, aí precisa melhorar. Amém? Eu creio que nunca mais você vai falar segundona brava. Amém? Sabe por quê, meu irmão? Nós não fomos criados para murmurar. Nós não fomos planejados para isso. Você já percebeu que ficar perto de uma pessoa que reclama o tempo inteiro é horrível. É desagradável. Aquela pessoa, ela consegue contaminar o ambiente. Não é assim? Graças a Deus, pelo amor de Deus, está derramado dentro de nós para suportar cada uma dessas pessoas. E quando eu falo suportar, não é só aguentar não, meu irmão. É ser um suporte mesmo. É ser aquele suporte que vai apresentar um motivo para que ela possa parar de, enfim, reclamar. Agora, se ela conhecer Jesus e continuar reclamando, aí já é um problema dela com Deus, você não tem nada a ver com isso. Mas nós precisamos apresentar uma solução. Nós precisamos dar o direito de escolha. Quando a gente vai para João, no capítulo 1, no versículo 12, vai falar, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra poder, no original, ela não quer dizer poder dunamis, mas ela quer dizer um poder de direito de escolha. Ela quer dizer liberdade. Sabe, antes você não tinha escolha. Antes o nosso destino, sem Deus, sem Jesus, era o inferno, meu irmão. Não ia ter desculpa, não ia ter choro, não teria nada que nós pudéssemos fazer. Nós iríamos para o inferno e ponto final. Mas Jesus veio. Mas Jesus veio. Mas Jesus veio. E mudou o nosso destino. Sabe, Ele tirou da nossa vida a miséria, a doença, e tirou principalmente o inferno. Ele pagou o preço, meu irmão. Ele chegou lá e falou assim, viu quanto é que eles estão devendo? É tanto, então está pago, eu estou aqui no lugar deles. Ele abriu mão de toda a glória dele, meu irmão. A palavra fala que ele não usurpou ser igual a Deus, ele não se gloriou, mas ele abriu mão, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Amém? Aleluia. Nós temos um papel fundamental na nossa sociedade, meu irmão. Nós, como igreja, temos o poder de Deus operando e atuando em nós, sobre nós e através de nós. Ah, minha vida está uma bênção. Amém, meu irmão, só vai melhorar. Mas passe isso para frente para que outras vidas também comecem a melhorar. Porque a nossa vida só vai melhorar porque nós estamos em Cristo. No mundo, aonde o sistema do mundo rege, aonde o diabo é o Deus. Porque se nos abrimos através do amor de Deus para os pecadores, a palavra vai produzir o resultado, o Espírito Santo vai convencer do pecado, aquela pessoa vai aceitar Jesus, vai passar a fazer parte do corpo de Cristo, vai ter o Espírito Santo habitando dentro dela, e então as práticas vão ficar para trás. Amém? Nós somos representantes de Deus aqui nessa terra, meu irmão. Sabe, eu comecei falando sobre Gênesis 1:26, e eu sei que se a gente continuar a história, nós vamos ver o quê? Que Deus também colocou o livre-arbítrio no homem, e o homem não fez um bom uso do livre-arbítrio. Adão, ele escolheu pecar. Nós sabemos que a serpente se apresentou. Vamos lá, vamos só fundamentar um pouco aqui para não ficar tão relativo. Nós sabemos que o quê? Deus estabeleceu a árvore do conhecimento, do fruto do bem e do mal, amém? Essa árvore representava o livre-arbítrio, o direito de escolha do homem, porque Deus não criou robozinhos.
Amém? Ele não nos fez sem escolhas. Eu estou criando vocês, vocês vão me amar e me adorar e ponto final. Ele nos criou em liberdade. Porque o verdadeiro amor é sempre baseado em liberdade. Amém? Se alguém que te prende, alguém que te não deixa você viver direito, meu irmão, isso não é amor, isso é prisão. Porque hoje em dia tem muita gente descontrolada, né? O verdadeiro amor é sempre baseado em liberdade. Mas Deus vai e cria o homem em liberdade, e chega aquela serpente, apresenta aquele fruto, gera dúvida no coração de Eva. Eva é enganada e come, Adão escolhe comer, então o homem cai. Mas, meu irmão, resumindo bem a história, bem mesmo, o importante de tudo isso é que aquilo que Adão perdeu, Jesus reconquistou. E se nós formos estudarmos a fundo isso, nós vamos ver que o amor de Deus com o homem foi tão grande, mas tão grande, que mesmo o homem estando espiritualmente incapacitado de manter comunhão com Deus, Deus ainda providenciou uma forma natural, nos sentidos onde o homem conseguia ver, tocar, aonde era palpável para ele, para que continuasse se relacionando com ele. Deus providenciou o tabernáculo. Deus sempre foi a favor do homem, meu irmão. Mesmo o homem ainda tendo errado, ele encontrava graça e favor. E graças a Deus, porque Jesus pagou o preço definitivo, para que hoje nós pudéssemos então voltarmos a ser representantes legais do reino de Deus aqui nessa terra. Amém. Existe poder em nós para que façamos a diferença. A palavra de Deus fala que o Evangelho é o poder de Deus. E quanto mais do Evangelho em nós, mais poderosos nós seremos nele. Amém? É uma conta simples, é fácil de entender. Se o Evangelho é o poder de Deus, se a palavra dele é o poder dele, quanto mais da palavra dele na nossa vida, mais poderosos nós seremos. A palavra fala em Oséias 6,3 sobre conhecer e prosseguir em conhecer. Nós entendemos que a vida com Deus, que o relacionamento com Deus é algo progressivo, é algo que aumenta, é algo que melhora, é algo onde nós não estamos da mesma forma como estávamos ano passado. A vida com Deus fala de uma vida de avanço. E como igreja, como representantes legais de Cristo, aqui nessa terra, meu irmão, existem coisas que nós precisamos ser diferentes do mundo, sim. Amém? Sabe, coisas que o mundo fala que não, isso não tem nada a ver. Não, para quê? Ficar é certo. Não, meu irmão, nós somos crentes e ficar não é certo. Ah, mas nem é culto de jovem, de adolescente, o que você está falando disso? A gente não fica pensando muito em exemplo, amém? Vem na hora e a gente flui. Amém? O que é certo, meu irmão, vai sempre ser certo, mesmo que todo mundo ao seu redor faça o errado. O mundo diz que não tem nada a ver contar aquela mentirinha. Amém? O mundo fala que não tem nada a ver. Esqueci a palavra. Quando você não fala o imposto correto. Sonegar. O mundo fala que não tem nada a ver sonegar um pouquinho. Meu irmão, nós vivemos para a honra e para a glória de Deus. A nossa vida ela é diferente. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos fazer isso para a honra e glória de Deus. Se não é para mentir, meu irmão, não existe mentirinha branca. Amém? Você pode se alegrar com isso, meu irmão? Bota um sorriso na sua cara. Não existe mentirinha branca. Ah, mas e se meu patrão me pedir para mentir? Aí você vai chegar e vai falar para ele, olha assim, eu te amo, eu estou disponível para te servir, eu te respeito, mas eu não posso mentir. Porque eu sou crente. Porque eu sirvo a um Deus de verdade. Amém. Sabe, a nossa vida ela precisa ser diferente, meu irmão. Porque quanto mais diferente nós somos do mundo, mais nós vamos chamar a atenção.
E quanto mais chamamos a atenção, quando eu falo de chamar a atenção, eu não estou falando de você fazer as coisas para se aparecer não, ok? Amém, não estou falando disso. O que eu estou falando é de você chamar a atenção para a unção que está sobre a sua vida. É você chamar a atenção para que através dos seus atos as pessoas enxerguem Jesus. Nós somos a melhor propaganda do Evangelho, meu irmão. E quanto mais diferentes nós somos, mais nós vamos chamar a atenção. E as pessoas virão até nós para entender o porquê que nós somos assim. Sabe, eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa chata. Eu não estou falando que você tem que ser aquele que acha que espiritual é ser estranho, é não conversar com ninguém. Não, não é nada disso, meu irmão. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então você não precisa ser aquele que nunca dá risada, que nunca brinca com ninguém. Não, meu irmão, nós sabemos que existem brincadeiras que não têm nada a ver com a nossa natureza em Cristo. Nós sabemos que existem conversações que não devem estar no nosso meio, mas tirando essas coisas, você pode e deve ser uma pessoa feliz, uma pessoa que ri em todo o tempo, meu irmão. Para que nós nos levantemos cada vez mais para fazer a diferença. Quanto mais diferente você é do mundo, mais diferença você vai fazer no meio onde você está inserido. Sabe, muitas vezes o diabo ele tenta jogar na nossa mente um pensamento que fala assim, meu Deus, mas você é diferente, as pessoas vão falar de você, as pessoas vão zombar de você. Realmente, meu irmão, pode ser que sim, elas vão zombar, mas a hora que o calo apertar, elas sabem atrás de quem elas vão. E glória a Deus, porque você não vai ser um crente vingativo, você não vai ser um crente sabor de mel, você vai ser um crente que vai andar em amor, e mesmo quando alguém falou mal de você, você vai estar disponível a oferecer ajuda àquela pessoa, porque é assim que Cristo agia. Amém. Você pode abrir comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Aleluia! O Evangelho de Deus é poder de Deus, meu irmão. Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Você já está lá? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pode olhar para mim agora, meu irmão. Sabe, quando a gente fala sobre o ID, a gente não está falando somente sobre aquelas pessoas que pegam um avião e vão lá para o outro lado do mundo para falar de Jesus. Isso é muito bom, missões é de Deus. Nós como igreja precisamos amar missões. Temos o nosso coração disponível para isso, mas nós sabemos também que não são todos que vão. Amém? Então pode ser que você não tenha sido criado, que o propósito da sua vida não seja ir para o outro lado do mundo para falar de Jesus, mas aonde você está inserido, diariamente você pode cumprir o ID. ID pelo seu mundo. Sabe por quê? Existem lugares aonde você entra todo dia, que o pastor Leandro nunca vai entrar. Existem pessoas que você conversa todo dia, que o pastor Leandro não vai ter a oportunidade de conversar. Sabe por quê, meu irmão? Porque é com você o negócio, é você que está do lado dele, é você que tem unção sobre a vida, para chegar e falar assim, olha, a sua vida não está legal, eu sei que você tem me contado, mas eu sei a solução do seu problema. Sabe, eu posso não saber a causa do seu problema, mas eu sei a solução que é Jesus. Nós somos a igreja, meu irmão, relevante, poderosa. A igreja que pode se levantar e não oferecer somente um comprimido para dor de cabeça. A igreja que pode chegar e falar assim, olha, eu sei que você está com dor de cabeça, eu até tenho um comprimido aqui, mas você deixa eu fazer uma oração para você? Amém, meu irmão? Vamos continuar lendo, já que eu toquei nesse assunto. Capítulo 16, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sabe, a palavra não fala que esses sinais vão acompanhar aqueles que têm chamados nos 5 dons ministeriais.
Você leu isso aqui? Não. A palavra de Deus não fala que esses sinais acompanharão pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas. A palavra de Deus fala que estes sinais acompanharão aqueles que creem. Quem é que crê, meu irmão? Se você é crente, você crê. Amém. Assim como o passarinho voa, assim como o peixe nada, o crente crê. Seja ousado, meu irmão. Sabe, nós precisamos ser cada vez mais ousados. Cada vez mais. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. E quando eu falo isso, eu não estou querendo que você fique com medo do diabo, amém? Que ele já é um derrotado, ele é um perdedor e ponto final. Não é isso. O que eu estou falando é que existem pessoas que ainda estão sendo vítimas dele. Você sabia que o inferno existe? E que lá não é legal? Lá não é um ambiente bom. Primeiro porque é calor. Só por isso já não é um ambiente bom. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que não gosta de passar calor. Amém? Eu não gosto. Graças a Deus, porque na eternidade, primeiro no céu e depois na eternidade, não vai ser esse calor insuportável. Amém? Graças a Deus que nós não vamos para o inferno. Amém? E grande é o galardão de quem inventou o ar-condicionado. Amém. Mas sabe, o inferno não é um lugar bom. Não é um lugar agradável. Sabe, nós temos pessoas passarão a eternidade inteira sofrendo lá. Só de pensar nisso, meu irmão, não é uma coisa boa de se pensar. Mas isso é um fato. Mas nós podemos fazer algo para que o número de pessoas diminua cada vez mais lá. Nós podemos falar dessa palavra. Quando a gente vai para 2 Coríntios, no capítulo 5, você pode abrir lá comigo? 2 Coríntios, no capítulo 5. Aleluia! 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Desculpa, meu irmão. 2 Coríntios 5, 17. Agora sim. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quem aqui está em Cristo? Aleluia, vamos continuar. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, meu irmão. Nós temos esse ministério, meu irmão. Nós somos aqueles que podemos falar para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. Nós somos aqueles que vão cada vez mais saquear o inferno. Se depender de nós, essa história de inferno vai ser cada vez mais vazio. Amém. Nós vamos passar essa palavra para frente. Essa palavra que mudou a nossa vida. Você pode lembrar quem era você antes da palavra e quem é você hoje, meu irmão. Eu tenho certeza que você não é mais o mesmo. Ah, mas eu praticamente nasci crente, eu sempre frequentei a igreja, mas teve um dia onde você entendeu a revelação da palavra e a sua vida então passou a ser diferente. E da mesma maneira, isso precisa ser multiplicado. Nós precisamos ser cada vez mais crentes fiéis. Quando a gente vai para a parábola dos talentos, a gente vai entender que fidelidade não é manter, fidelidade é multiplicar. E nós somos fiéis no ministério da reconciliação quando nós multiplicamos. Quando nós multiplicamos. Amém. Sabe, essa igreja tem potencial para dobrar de tamanho, meu irmão.
tem potencial para triplicar. Isso vai acontecer, meu irmão. Isso vai ser cada vez mais rápido, se entendemos cada vez mais sobre o amor de Deus. Se entendemos que nós estamos plantados na eternidade, meu irmão. Sabe, a nossa vida ela não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos somente nessa terra, como eu disse no começo. A nossa vida está ligada nas coisas eternas e não nas coisas terrenas. Nós não seremos aqueles que vão passar a vida inteira somente trabalhando, acumulando riquezas, para chegar no final da vida e ter que gastar tudo aquilo que acumulou para tentar ter um pouco mais de saúde, para ter uma sobrevida. Não, meu irmão. Nós seremos aqueles que vamos trabalhar sim, vamos produzir sim, porque quando Deus colocou Adão aqui nessa terra, uma das primeiras coisas que ele fez foi Adão trabalhar, amém? Trabalhar é de Deus. Amém, meu irmão? A palavra de Deus fala que o preguiçoso tem que ter com as formigas. Então esse negócio de preguiça não foi inventado por Deus, não. Nós precisamos produzir. Existe uma semente, o poder criativo de Deus está em nós, para que nós também possamos produzir. Mas não viver uma vida em função disso. Sabe, nós não seremos aqueles que vão ficar se desgastando para acumular riqueza, mas nós seremos aqueles que vamos viver a vontade do Pai, vamos manifestar a glória dele aqui nessa terra, e como consequência disso, nós teremos um relacionamento excelente com ele, e nossas necessidades serão supridas. Sabe, Deus é aquele que se alegra na prosperidade do seu justo, meu irmão. Deus ele se alegra em ver a sua vida suprida, afinal nós fomos planejados para isso. E ele se alegra quando nós passamos essa mensagem para frente. Quando nós entendemos o nosso posicionamento como igreja. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos entender é o nosso lugar como igreja. E nós falamos acerca disso hoje, amém? Nós falamos sobre o Ministério da Reconciliação, sobre fazer a diferença aqui nessa terra. E também existe um passo além disso, que nós precisamos cada vez mais entender o nosso lugar no corpo de Cristo. Nós precisamos cada vez mais entender o propósito de Deus como indivíduos. Entender que existem um conjunto de características, de coisas sobre as nossas vidas, de habilidades, e que essas habilidades não são à toa. Eu sei que eu não vou continuar falando sobre isso, o tempo está acabando, mas eu quero deixar você com essa sede por entender isso. Sabe, meu irmão, não aceite uma vida sem propósito. Dr. Miles Monroe falava que a pior tragédia da vida não era a morte, mas era uma vida sem propósito. Uma vida onde nós somente passamos aqui por essa terra, sem entender o porquê estamos nela. Você não foi criado à toa, meu irmão. Você não foi criado somente para encher o céu, para encher a terra e depois o céu. Você não é um figurante no reino de Deus. Não existe figurante no reino de Deus. Quando a gente vai para Salmos, no capítulo 139, no versículo 16, nós vamos ver o quê? Que todos os nossos dias já foram escritos, meu irmão. Quer dizer o quê? Que Deus ele tem um propósito específico na nossa vida. Capítulo 1, no versículo 15. Jeremias fala a mesma coisa também no capítulo 1, no versículo 5. Existe um propósito muito bem determinado na nossa vida, e através do nosso relacionamento com Deus, nós vamos entender e viver esse propósito. Sabe, a gente cantou aqui na hora do louvor, Jesus, eis-me aqui. Realmente, eis-me aqui para cumprir a vontade sua, Pai. Quanto mais você cresce no seu entendimento como igreja, mais você cresce no seu entendimento sobre o propósito individual, com mais eficiência você faz a diferença aqui nessa terra. Não importa como você é, meu irmão, não importa quem você foi planejado por Deus para fazer algo, para fazer tudo com excelência, mas existe algo na sua vida, existe uma determinada área que vai sobressair, e é nessa área que você precisa investir cada vez mais o seu tempo, para que você faça a diferença no reino de Deus. Sabe, quando eu falo sobre propósito, sobre chamado, eu não estou falando somente sobre os 5 dons ministeriais, amém?
Muito tempo a gente acreditou, né? Não, chamado é quem é pastor, profeta. Não, meu irmão. Existem pessoas que foram criadas para fazer a diferença, como economistas, como administradores, como médicos, como dentistas. Deus precisa de pessoas em todas as áreas e Ele conta com você. Ele conta com a sua vida como uma vida de excelência, como uma vida de consciência de quem você é nele, para que você possa fazer a diferença. Sabe, as pessoas precisam olhar para a sua vida e falar assim: não é possível, fulano executa tão bem o trabalho, não pode vir somente dele, só pode ser Deus operando através dele. Sabe, quando alguém no teu trabalho te questionar e falar assim: olha, como é que você consegue resolver com tanta facilidade esse problema que a gente não conseguiu resolver? Não perca a chance, meu irmão. Não assuma a responsabilidade pelo seu sucesso, mas acredite ela para Deus. Amém? Que a palavra fala que toda boa dádiva vem de Deus. A habilidade é algo bom? É algo bom? É algo bom, não é? É uma coisa boa. Então veio de Deus, meu irmão. Sabe, não importa qual seja a habilidade que você tenha, veio de Deus e precisa voltar para Ele. Nós vivemos para a glória dEle, meu irmão. Nós somos aqueles que vamos fazer a diferença nesse mundo para a glória dEle. No que depender de nós, o inferno vai falir, meu irmão. Amém. A palavra de Deus fala. Nós entendemos que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E no que depender de nós, nós vamos cooperar para isso. Sabe, nós não seremos aqueles que vamos considerar a nossa vida como preciosa, mas vamos viver em função da vontade do Pai. Não existe satisfação plena longe da vontade de Deus, meu irmão. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida, sobre o que o mundo diz sobre ser bem-sucedido. Se você não está no centro da vontade de Deus, nunca você será uma pessoa satisfeita. Amém? Você pode ter tudo aquilo que o mundo considera, meu irmão. Se você não está fazendo a vontade de Deus, algo vai faltar. Se não estamos fazendo a vontade de Deus, algo vai faltar. Mas nós seremos aqueles crentes diligentes, responsáveis, que vão viver a vontade de Deus para que outras pessoas também sejam salvas. Nós não queremos guardar isso para nós mesmos, meu irmão. É muito grande, é muito glorioso para que sejamos egoístas e guardemos somente para nós. Amém. O Ministério de Música pode subir. Não importa onde você esteja, meu irmão. Não importa qual é a sua área de atuação, aonde você está, você tem condições de dizer para Jesus: eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, sabe? Eu me rendo. O ato de se render é você reconhecer que existe uma vontade que é muito melhor do que a sua própria vontade pessoal. Existe um plano que é muito melhor do que o seu plano, daquilo que você um dia ousou sonhar para a sua vida, meu irmão. Existe um plano que vem de Deus que é muito melhor que esse. E nós estamos aqui disponíveis para viver esse plano. Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. Senhor, nós estamos aqui para fazer a Tua vontade cada vez mais, Pai. Nós entendemos que uma vida bem-sucedida é uma vida onde nós nos realizamos dentro daquilo que nós fomos criados para fazer, Pai. Sabe, eu queria que você fechasse seus olhos. Talvez você esteja aqui e você nunca teve a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. A palavra de Deus fala que se nós cremos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Sabe, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de homens, meu irmão. Eu estou falando sobre Jesus. Eu estou falando sobre aquele que um dia morreu para que hoje você estivesse aqui. E eu convido você que nunca fez essa oração na sua vida e que você reconhece no seu coração Jesus como Senhor e quer se entregar para Ele nessa noite. Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão.
Você que nunca fez essa oração. Todos salvos. Aleluia. Queria que você continuasse com seus olhos fechados. E nessa hora você começasse a ser intenso na sua oração. Sabe, meu irmão, existe uma unção para startar coisas aqui. Sonhos que você tinha, talvez quando menor, você sonhava com o reino de Deus. Você cria que existia uma vontade perfeita, e a vida foi passando, os anos foram passando, e você não se aproximou mais da vontade de Deus para a sua vida. Sabe, meu irmão, é hoje onde você tem a oportunidade de voltar para essa vontade perfeita do Pai. Assim como o GPS recalcula uma rota, o Espírito Santo está recalculando rotas nessa noite, está mudando motivações. Obrigado, Pai, nós sabemos, nós cremos a Tua vontade perfeita para a nossa vida, Senhor. Nós entendemos que não existe satisfação plena longe dos Teus princípios, longe da Tua vontade, Pai. Nós queremos cada vez mais fazermos a diferença, Pai, por onde nós passamos, Senhor. Nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui, Pai. Nós chamamos, Deus. Nós queremos fazer a diferença por onde nós estamos passando, Pai. Pra conhecer. Cura vai fluir através de nós, meu irmão. Salvação vai fluir através de nós, através da unção que está sobre as nossas vidas. Eis-nos aqui, Jesus. Querido, você recebeu dessa palavra? Eu quero que você olhe para o seu coração e você pense o quanto o seu coração está cheio desse amor, o quanto o seu coração está transbordando desse amor por essa palavra, por esse evangelho, por Deus, por Jesus. Eu tenho certeza que se você pudesse me responder, você ia dizer que Ele está transbordando. Eu amo a Deus mais do que tudo, mais do que minha própria vida, mais do que minha família. Eu tenho certeza. Mas nós precisamos pegar essa palavra e começar a trazer ações. Pegar esse amor e transformar ele em ações, em atos. Nós precisamos fazer algo com isso. Será que esse amor por Deus, por esse evangelho no nosso coração, por Jesus, ele é tão grande ao ponto de nós nos darmos? Assim como um dia Deus, ele nos amou tanto que ele deu Jesus para nós. Querido, meu coração se enche de constrangimento, de compaixão, tudo ao mesmo tempo, porque é tão sério e tão poderoso isso. O Roger fez um apelo aqui e ninguém aceitou Jesus. Eu entendo que todos que estamos aqui somos salvos. Todos que estamos aqui sabemos quem é Deus, sabemos quem é Jesus, sabemos o que é esse amor. Um dia já desfrutamos de uma forma íntima, ao ponto de fazer o Senhor como nosso Salvador. Querido, chegou o tempo de nós fazermos mais para Deus, de nos doarmos mais pelas pessoas, de demonstrarmos mais o nosso amor,
de trazermos, enchermos esse lugar de pessoas que não são salvas, que estão com a vida destruída, que estão passando por problemas, ou que estão vivendo na melhor fase da vida, tristes, em depressão, com a conta no banco mais cheia e uma vida sem propósito, sem razão. Há tempos atrás nós nos esforçamos tanto para comprar essas cadeiras, e tem uma pilha delas lá na galeria, paradas, sem pessoas. Eu quero que agora você feche os seus olhos e junto comigo nós vamos declarar. Você vai pensar em pessoas e você vai declarar que elas vão estar aqui com você. Não pessoas que estão em outra igreja. Eu estou falando de pessoas não salvas. Eu estou falando de pessoas que estão indo para o inferno. Eu estou falando de pessoas que não têm Deus. Eu estou falando de pessoas que estão se tornando ateu, que estão procurando feitiçaria, macumbaria, que estão indo mais perto para o diabo do que do Senhor, que estão enganadas pelas coisas dessa vida, desse mundo. Eu quero que você no seu lugar agora junto comigo faça uma oração. Eu quero que você pense em pessoas reais que você conhece, fale nomes, diga, declare, ore. A nossa oração ela é poderosa, o nosso falar muito mais, o nosso agir, o nosso testemunho, e nós podemos ter mais pessoas neste lugar junto conosco. Oh, Cheri andarai, sore candarai, xere seri andros, sori anderei, xere sere candarás. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado por esses nomes, por essas pessoas que estão vindo na nossa mente e coração. E agora nós nos colocamos em oração por eles, Senhor. Nós declaramos toda a prisão caindo por terra, tudo aquilo que tem apreendido eles, tudo que tem colocados para longe do seu amor, da tua presença, nós declaramos caindo por terra. Toda cegueira espiritual, toda surdez, tudo aquilo que os afasta do Senhor, Pai. Aqueles que um dia estavam aqui, que estavam no centro da sua vontade, por algum motivo se desviaram, nós declaramos Espírito Santo de Deus, trazendo convencimento, anjos do Senhor, ministros da palavra, do Evangelho. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor traga à memória, Senhor, tudo aquilo que viveram contigo, Pai. E aqueles que ainda não receberam, que ainda não desfrutaram dessa palavra, desse amor, Pai, usa a nossa vida como luzeiro, usa a nossa vida como referencial, como uma ponte do Evangelho para você, ó Pai. Nós cremos, Senhor, neste lugar transbordando de pessoas, por causa do bom alimento que há neste lugar, por causa da tua presença em nós, por causa do teu Espírito Santo, Pai. Oh, Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te amamos ao ponto de nos doar, de gastar o nosso tempo, de entregar a nossa vida, de ir buscar alguém na casa, de telefonar, de estar perto, de fazer uma visita. Nós queremos nos doar, Senhor, por essas pessoas. Nós queremos nessa noite assumir o compromisso com você, Pai, de estar perto, de alguma forma nos envolvermos com Ele, Senhor, para colhermos deste fruto, Pai. A nossa oração é poderosa no Senhor, Pai, e nós cremos, Senhor, que vai chegar impressões, instruções, direções de como faremos isso, Pai, individualmente, cada pessoa aqui, cada irmão aqui, Senhor, eu sei que o Senhor vai usar para trazer essas pessoas, e nós oramos em fé, Senhor, certos de que este lugar vai estar cheio de pessoas para honrar e glorificar o teu santo nome, para serem como luz para este mundo, para virem até aqui, se encherem da sua palavra e andarem por toda a parte, fazendo milagres, operando em dons, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que esse é o seu desejo, nós sabemos, Senhor, que essa é a tua vontade. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta noite, Pai. O nosso coração se enche de alegria de receber do Senhor, Pai. Obrigado, porque a nossa vida é uma vida com propósitos, Pai, e nós focamos a nossa vida nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Querido, faça isso, faça isso. Tenho certeza que você pensou primeiramente em uma pessoa que você ama, em alguém que você gosta, em alguém que você quer bem. Tenho certeza, talvez num amigo, num familiar, mas tem tantas outras pessoas,
tantos outros nomes que nós podemos nos doar, que nós podemos ser boca de Deus, que nós podemos ser aquele convite, aquele amigo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Olha, ainda tem brinde, ainda tem presente. Deus fala que há um galardão. Aquela pessoa que for salva através da sua vida, você tem noção do galardão que vai vir sobre você. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos nos empolgar com isso e agir, fazer. Essa é uma palavra para nos chacoalhar, né? A gente já sabe disso tudo, mas nós precisamos colocar a nossa vida sempre em movimento, não deixar entrar no piloto automático, né? E eu queria fazer mais um convite. Tem alguém aqui nessa noite que está enfermo, que está com alguma dor, com algum diagnóstico médico e precisa de uma oração por cura? Você quer vir até aqui na frente? Nós podemos orar por você. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade? Aproveita que nós estamos juntos aqui, vamos interceder por você. Tem alguém? Não? Tem alguém que deseja receber o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, ele é poder para nós. E se você não desfruta disso ainda, você precisa, porque é uma arma poderosa. Então, se você quer receber oração por isso, pode vir aqui à frente também. Nós vamos estar conduzindo e orando com você. Tem alguém? Não? Então, você pode sentar um pouquinho no seu lugar. Rapidamente. Antes da gente ir para os nossos avisos, ainda dentro disso que a gente está falando, tem um versículo lá em Hebreus 10 que diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hoje você viu que o seu pastor não está aqui, ele foi mais uma vez dar aula. Na verdade, essa é a primeira matéria que ele dá esse ano. Ele esteve fora, mas na conferência de pastores, e agora ele saiu para dar aula. Ele está lá em Rondônia, em Porto Velho, mandou um abraço, já está com saudades. Começou sexta-feira a aula dele, e vai ter 2 semanas agora de aula, e ele retorna. E por que eu quis ler esse versículo com você? Porque, querido, é algo que Deus tem falado conosco, não só comigo, com o pastor também. Nós precisamos entender a importância do congregar. O que é o congregar? É estar aqui, no culto como hoje. Você decidir sair da sua casa e vir à igreja para adorar ao Senhor, para cultuar a Ele, para receber da palavra, para receber instruções. E isso deve acontecer com ou sem o seu pastor aqui. Amém? Porque você não vem à igreja por causa do pastor, você vem à igreja por causa do Senhor. Né? E eu sei que muitos dos que estão aqui têm esse hábito, fazem isso sempre, mas nós precisamos nos atentar, e é nosso dever cuidar um dos outros, admoestar, chamar atenção, puxar a orelha uns dos outros, no sentido da importância que é estarmos juntos aqui. Então eu quero inspirar você em amor, eu quero te incentivar a tornar disso algo muito importante na sua vida, algo primordial. Às vezes eu ouço de pessoas dizendo assim: a igreja não é minha prioridade, a prioridade é minha família, a prioridade é meu trabalho, a prioridade no domingo é estar com os meus filhos. Querido, a igreja não é sua prioridade e não deve ser, mas o Senhor é. Então, todos nós que estamos aqui, existem pessoas servindo na igreja da criança, existem pessoas servindo aqui com os adolescentes, e tem a diaconia que está servindo também. Com exceção deles, todos nós viemos aqui apenas para cultuar o Senhor, apenas para congregar. Então você não está trabalhando na igreja, você está aqui hoje porque você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Você